Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso profissionalizante em Gestão da Produção Industrial. Meu nome é Carolina Toni e vou estar acompanhando vocês aí durante algumas aulas no decorrer do curso. Bom, vou começar me apresentando, falando um pouquinho de mim. Então, eu sou engenheira de alimentos, formada pela Universidade Estadual de Maringá. Sou pós-graduanda em Administração e Qualidade pelo Centro Universitário Uninter e possuo experiência na área de planejamento e controle de produção, controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento. Nessa terceira aula, a gente vai estar falando sobre a estrutura organizacional de uma empresa. Como funciona essa estrutura, para que serve e por que ela é importante. Então, aqui no nosso primeiro slide, a gente começa falando qual a importância da estrutura organizacional para que o sistema produtivo funcione adequadamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é aquela definição de organização, de empresa. Então, o que é uma organização? É um esforço organizado de um grupo de pessoas para atingir determinado objetivo. Então, a gente tem a palavra-chave aí, organizado. É para isso que a gente tem que ter uma estrutura, tem que ter uma hierarquia dentro da empresa, para que a gente consiga atingir esse nível de organização. Se a gente tem pessoas trabalhando de forma desordenada, se a gente não tem uma liderança dentro da empresa, a gente não consegue fazer com que todos ali dentro trabalhem pelo mesmo objetivo. Então, a gente não consegue atingir o nível de organização. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não hierarquizar demais. A gente tem que ter, sim, alguns níveis, mas sempre o mínimo possível, Então, assim, alguns autores falam aí no máximo 5 níveis hierárquicos para as grandes empresas. Para as pequenas empresas, normalmente a gente trabalha com 2 até 3 níveis, que é o que a gente vai estar vendo aí no decorrer da aula. Aqui no nosso próximo slide, então, tem alguns conceitos iniciais para que a gente possa entender essa questão da estrutura organizacional. Então, o primeiro conceito é o conceito de processo. Então, o que é o processo? O processo é tudo aquilo que eu tenho que fazer para conseguir atender a demanda do meu cliente. Então, o processo ele vai passar por todos os setores da minha empresa. Então, vai iniciar lá na venda do produto para o meu cliente, vai passar pelo planejamento, passar pela área de produção, propriamente dita, pela expedição, até a entrega do meu produto final. Então, tudo isso é o meu processo da minha empresa. A gente tem também o conceito de atividade. A atividade é aquilo que acontece dentro de um único setor, de um único departamento. Então, por exemplo, dentro da produção, eu tenho a atividade de produzir aquele produto. Então, só fica dentro do departamento de produção. Então, é considerado uma atividade. Dentro da atividade, ainda, ela é subdividida em tarefas. O que é uma tarefa? A tarefa é aquilo que é responsabilidade de uma única pessoa. Então, por exemplo, dentro do meu processo produtivo, eu tenho várias tarefas. Por exemplo, eu tenho a produção de uma mesa, a atividade de produzir uma mesa. Dentro dessa atividade eu tenho diversas tarefas. Uma tarefa é martelar o pé da mesa. Tem uma pessoa que é responsável só por colocar aquele determinado prego naquele local. Então isso é uma tarefa, é exclusivo daquela pessoa. Então aqui no nosso próximo slide, a gente começa a ter as funções de liderança, Então o primeiro líder, o primeiro escalão ali de líder, vai ser aquele líder de departamento, que é o que coordena as tarefas. Então eu tenho que ter uma pessoa que vai coordenar cada uma dessas tarefas para que a nossa atividade funcione, para que a gente consiga produzir aquele produto de uma maneira adequada. Então eu consegui lá produzir o meu produto de uma maneira adequada. E depois disso? Depois eu vou ter outros setores, outros departamentos que vão ser responsáveis pelo armazenamento, depois pelo transporte. Então vai
criar um processo, né? Porque começa a passar por outros departamentos. Para isso, eu tenho que ter também uma pessoa para coordenar isso, que aí vai ser o gerente. O gerente ele vai coordenar todos esses departamentos desde que o produto desde que o cliente vai fazer o pedido, né? Então, o que vai produzir, o que vai vender, o que vai transportar. Então, para coordenar tudo isso, a gente tem a figura ali do gerente. Então, como eu disse, cada departamento tem um objetivo específico, né? Isso vem lá da divisão das tarefas de Taylor. Acho que como vocês já viram desde a primeira aula, né? Então, desde a primeira teoria lá de Taylor é a da divisão das tarefas e da especialização. Então, para isso que é criada essa departamentalização dentro da empresa. Para que cada departamento seja especialista naquele determinado processo. Então, eu tenho o departamento de vendas. Ele só vai fazer vendas. As pessoas que estão ali dentro são especialistas em vendas. Não são especialistas em produção, nem em qualidade, nem em transporte. Só que tudo isso, toda essa divisão departamental é importante para que a empresa funcione corretamente, para que o nosso trabalho dentro da empresa seja mais fácil. Só que para o cliente, isso não tem importância nenhuma. O que é importante para o cliente? Que a gente entregue para ele um produto de qualidade, que a gente entregue para ele exatamente aquilo que ele pediu. Para ele não importa por quantos departamentos esse produto vai ter que passar antes de chegar até ele. Para ele só importa que o produto chegue e seja adequado às necessidades dele. Então, aqui passando para o nosso próximo slide, a gente tem aqui, no mínimo, quais os níveis hierárquicos que uma empresa deve ter. Então, como eu falei, começando numa empresa pequena, no mínimo, 2 níveis hierárquicos sempre vai ter em qualquer empresa. Um é o nível operacional. Qual que é o nível operacional? É aquele pessoal que está no chão de fábrica realmente. É quem executa as ações. Quem vai transformar a matéria-prima em produto propriamente dito. Então vai passar lá pelos operadores de máquina, os operadores de produção, os próprios auxiliares ali da linha de produção, aquelas pessoas que estão trabalhando para fazer o produto. O nível operacional é considerado um sistema fechado. Por quê? Porque ele não tem acesso às informações externas da empresa. Ele só tem acesso às informações internas. Então, quem está lá dentro produzindo, não tem contato com o cliente externo. Não tem contato com outras empresas. Ele não sabe se aquilo que ele está fazendo, se já está vendido, como que está o mercado, como que está a concorrência. Ele só sabe que ele tem que produzir aquele determinado produto seguindo aquela especificação. E para ele, essa informação já é suficiente. Não interessa para essa pessoa que está trabalhando no nível operacional o que acontece fora da empresa. E o outro nível é o nível estratégico. Quem está no nível estratégico? São as pessoas que pensam pela empresa. Então aí a gente já tem quem? A diretoria da empresa, ou os donos da empresa, no caso de empresas menores. Né? Para eles, é importante não só o que acontece dentro da empresa, mas o que acontece no mundo ao redor também.